CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. A Adriana é psicóloga, sempre nos ajuda às quintas-feiras aqui na Rádio CBN. Domingo é dia de finados. A gente começou o CBN Cotidiano ouvindo a música. Ai, saudade, saudade dela, ela se foi saudade, fiquei sem ela. Do nosso convívio saiu, já se dizia cansada, deixou um nobre sorriso e o quê? E um belo gesto de paz. A música canta assim, né? Saudade de uma pessoa que se foi. Cantada assim parece mais bonito lidar com a saudade dos que partiram. Não sei se é mais bonito, mais fácil, mas enfim, a letra da música é comovente. Adriana, tudo bem? Como é que a gente lida a saudade de quem já partiu? Boa tarde, Mário. Boa tarde, pessoal do estúdio, os nossos ouvintes. Pois é, né, Mário? Grande desafio da vida é a gente saber, conseguir lidar com essa, como é que é? Uma parceira constante, né, na nossa vida, a certeza da morte. E ver que paradoxo, né, Mário? Porque essa é uma das, talvez a maior certeza da vida, né? E mesmo assim, a gente não é educado socialmente, né? A gente não sabe lidar com a morte, lidar com o morrer. Você falou aí, né, que cantada parece que a morte fica mais bonita. E eu acho que isso tem a ver justamente com esse silenciamento, né? Quando a gente está diante de uma situação de morte, primeiro a gente não sabe o que dizer, né? Depois que a gente não quer fazer perguntas, depois que a gente quer que a pessoa supere logo, então não demonstre dor por tanto tempo, não demonstre a fragilidade de lidar com essa situação. Então, isso tudo vai mostrando a nossa, realmente a nossa dificuldade de lidar com esse tema, de lidar com essa situação, de estar diante de algo que todo mundo sabe que vai acontecer, né? Não é novidade isso para ninguém. Então, a nossa consciência da morte e do morrer deveria nos capacitar a lidar melhor com ela, mas não é isso que a gente vê. E aí, quando a gente começa a conversar com as pessoas que perderam entes queridos, né, que pessoas queridas não estão mais aqui, em presença viva, a gente começa a ver como que esse silêncio, como que essa impossibilidade de um espaço onde as pessoas que partiram possam ser nomeadas, possam ser homenageadas, possam ser honradas, onde esse relacionamento possa ser reconhecido como algo importante, ou seja, como dar voz, ao contrário do silêncio que se coloca, é importante. E aí eu acho, Mário, essa volta toda para dizer que sim, a morte ela fica mais bonita quando é cantada porque ela tem voz, ela entra na poesia e a gente consegue encontrar lógica para ela. Eu acho que a música, ela coloca, ela materializa esse sentimento que a gente socialmente não é educado ou treinado a poder encarar, nomear, lidar e administrar todos os componentes. Tanto é assim que a gente percebe, né, diante de uma situação de quando uma pessoa morre, quando tem essa situação do luto, mesmo as demandas burocráticas, né, elas atropelam a pessoa. É como se ela desvia a sua atenção agora para cuidar de assuntos práticos e burocráticos para não ficar sofrendo
no momento em que a pessoa mais precisa de acolhimento, de cuidado e de poder falar sobre essa pessoa e esse relacionamento tão especial. Então, quando a gente pensa que domingo agora é dia de finados, eu acho importante, sabe, Mário, a gente poder falar sobre esse assunto, por mais que ele seja difícil, porque a gente não é treinado para isso. Eu acho que quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente vai desenvolvendo habilidades de acessar esse tema, acessar as palavras que encaixam melhor para a gente dentro desse tema e honrar mesmo as pessoas que participaram da nossa história de vida e continuam participando, porque a morte, ela, ela é um fim de um relacionamento físico. A história continua, né? E aí eu quero convidar vocês, quero contar uma historinha, Mário, pode? Deve, por favor. Então, todo mundo já sabe, né? Eu trabalho com a terapia narrativa. A terapia narrativa é, é uma forma da gente poder ressignificar as relações e as histórias que a gente vive de uma forma que torne, de forma a construir uma história preferida, uma história que a gente se sinta confortável em contar. E um dos criadores da terapia narrativa é o Michael White. E ele, certa vez, ele recebeu um casal que tinha passado por uma experiência muito ruim da perda de um filho e eles estavam com dificuldade de superar essa situação, já tinham ido a diversos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, e já tinham buscado ajuda em vários âmbitos diferentes e não estavam conseguindo, a verdade era essa. E o que eles começaram a falar para ele é assim, que havia uma insistência em que eles deixassem para lá, assim, isso já aconteceu há tanto tempo, por que que vocês ainda estão chorando? A vida segue, vocês precisam dizer adeus para esse filho de vocês, vocês precisam treinar e aprender a dizer esse adeus. E o Michael White percebeu que o que estava ferindo o sentimento desses pais era exatamente essa frase, essa insistência das pessoas em que eles consolidassem o dizer adeus. Então, Michael White fez a seguinte proposta, e eu aqui faço a mesma para vocês e para os ouvintes. Se está tão difícil dizer adeus, por que que a gente não pode dizer olá novamente? Ou seja, por que que a gente não pode reconhecer de forma concreta que essa história foi e continua sendo muito importante, muito bonita, que essa pessoa precisa, merece, viveu de uma forma que eu, como alguém que conviveu junto e se beneficiou e cresceu junto nesse relacionamento com essa pessoa, quero continuar lembrando dela, quero continuar dando nome para ela, falando sobre ela, tornando presente o legado, as coisas bonitas que ela ensinou e que eu aprendi e que continuam presentes na minha vida, mas que tiveram começo porque eu convivi com essa pessoa e reconhecer a força dessa história faz um bem para o coração das pessoas, Mário, que é bonito da gente ver, porque numa sociedade que pede para a gente calar sobre, dizer adeus, quando a gente se permite honrar uma história, lembrar uma pessoa e homenageá-la
contando sobre as coisas bonitas que foram vividas juntos, a gente dá voz, a gente pode então dizer olá novamente e fazer com que essa presença da pessoa continue com a gente. É, vai continuar tendo saudade, vai continuar, mas a pessoa, e aí eu lembro da frase do Léo Batista, né? Só morre verdadeiramente quem nunca mais é lembrado. Então, que bom que a gente pode lembrar das pessoas que foram especiais na nossa vida, pode dar nome para elas e pode contar histórias honrando esse relacionamento. Acho que Finados é sobre isso, sobre honrar histórias. Maravilha. Maravilha, Adriana. Já vamos encarar de maneira melhor esse domingo depois de ouvi-la aqui na CBN, não tenha dúvida. Muito obrigado, Adriana. Obrigada a você, Mário, a todos os ouvintes, e vamos honrar as histórias das pessoas que nos ajudaram a ser quem nós somos hoje. É isso aí. Grande abraço a Para todos. você também.